Boa noite, pessoal, tudo bem? Todo mundo consegue me ouvir bem? Beleza, Fernando. Esperar um minutinho aí até o pessoal começar a chegar. A gente já vai começar com a transmissão da live aí. Bom, galera, vamos começar aí. Já estamos em 6 pessoas aí na transmissão aí. Tá, então o objetivo dessa live hoje é fazer uma live curtinha. Tá? Fazer uma live bem curtinha, até porque é sexta-feira de carnaval. Né? Então o pessoal tá aí tá, tá louco pra sair pra curtir o carnaval aí, em vez de ficar estudando Azure aí, não é o momento, mas agradeço a todos que estão aí até agora. Tá? Então, nosso objetivo de hoje, até vou botar minha tela aqui. Bom, pessoal, então, para quem não me conhece, eu sou Ismael Casagrande e eu faço lives todas as sextas-feiras aqui no canal na fanpage do Rafa. Tá? Então, eu vou continuar interagindo com vocês pelo chat aqui, eu vou acompanhar aqui no monitor do lado. Então, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, por favor, só fiquem à vontade em questionar aí. O objetivo de hoje é a gente começar a entender. A gente veio numa linha que a gente passou por armazenamento, rede, um acesso seguro. Então, agora a gente vai caminhar para a nossa parte de máquinas virtuais. Então, é o próximo passo da nossa trilha de aprendizado aqui nessa sexta-feira. A nossa ideia então é ver alguns passos, assim, tem alguns pontos importantes, eu tenho até uma colinha aqui para não esquecer. Então para a criação de máquinas virtuais, como é que a gente vai fazer para criar? Quais são os pontos importantes, né? Então a gente tem que entender que no Azure a gente tem diversas opções de tamanhos de máquinas disponíveis. Então tem máquinas para fins diferentes para a gente escolher, tá? Então elas são categorizadas e agrupadas com nomes diferentes, que a gente vai ver os nomes delas logo a seguir. Então, com funções diferentes. Então, algumas máquinas são para ambiente de desenvolvimento ou de teste, que tem um poder de processamento um pouco inferior. Tem máquinas com poder de processamento de GPU, tem máquinas que têm a parte de memória mais aprimorada, então para um banco de dados ou alguma coisa desse sentido. O segundo passo que a gente vai ver é como criar a máquina virtual usando o portal do Azure. Tá? Tem 3 formas de criar essa máquina virtual no Azure. A gente vai ver pelo portal, que é a mais simples de fazer. Vamos ver como se conectar nessa máquina depois de criado, para a gente poder usar. Tá? Então a gente vai começar a usar uma máquina virtual, vamos conectar uma máquina Windows, uma máquina Linux, para a gente poder ter uma ideia e ver como é que fica. Beleza? Então vamos lá, primeira coisa que eu vou tirar minha câmera aqui do centro e vamos para a minha tela principal. Vamos lá. Primeira coisa, todas as vezes eu insisto em falar isso, tá? Que a documentação da Microsoft está excelente, tem tudo que a gente precisa lá. Então eu sempre recomendo antes de implementar alguma solução ou até mesmo de fazer um estudo, dá uma passadinha lá que sempre tem novidade, eles estão atualizando muito frequentemente, então tem coisas que estão em preview muito legais que a gente pode já começar a utilizar para testar, enfim. Documentação é o mais importante de tudo, né? Então, vamos lá. A documentação, o link da documentação é este aqui, tá? É o docs.microsoft.com. Até vou colocar aqui no chat aqui para ficar registrado. Vai com o nome do Rafa mesmo, não tem problema.
Então aqui eu quero procurar a documentação de máquinas virtuais, tá? Então eu vim aqui do meu Docs Microsoft procurar por Azure. Dentro de Azure eu vou vir aqui em produtos. Dentro de produtos eu vim em computação. E aqui tem todos os recursos que eu vou encontrar dentro da categoria computação. E as principais delas aqui, as primeiras, são as máquinas virtuais, o Windows e Linux. Beleza? Quando a gente entra aqui, a gente já tem uma ideia. Os recursos mais recentes, então, que estão em preview ou foram recém-lançados, como General... Opa, deu uma cortada aqui. Então aqui já tem todos os recursos que estão em preview ou já foram lançados para uso, tá? Uso geral do pessoal. Primeira coisa que a gente vai ver é as formas de criar. Tá até aqui do lado, inícios rápidos, ó. Então a gente tem a forma de criar pelo portal, por script de PowerShell, por script do CLI e por o ARM, tá? Que quando a gente cria uma máquina virtual, a gente consegue fazer com um arquivo JSON, a gente consegue fazer algumas implementações automatizadas, assim, a gente consegue fazer umas coisas mais para escalar algum ambiente, a gente consegue fazer uma implantação automatizada. Nosso objetivo aqui hoje é criar uma máquina virtual, nossa primeira máquina virtual. Então eu vou deixar esses assuntos para uma próxima live, né? Trazendo um pouquinho agora das máquinas virtuais no Azure para o nosso ambiente, que a gente já tem mais vivência aí, nosso ambiente on-premises. Tá? Alguém que está assistindo aí, usa o Hyper-V para fazer a virtualização? Tem um delayzinho, vamos esperar um pouquinho e ver se o pessoal responde. Bom, vamos ver se alguém respondeu, eu vou ficar de olho aqui e vou dar uma olhadinha. Trazendo isso para o nosso ambiente on-premises aí, a gente vai precisar de máquinas virtuais no Azure, a gente vai precisar de alguns recursos básicos de máquinas virtuais, que é CPU, memória, armazenamento de disco, VMware Hyper-V, beleza. Bom, Ricardo, então, o que a gente precisa dentro do nosso VMware, dentro do nosso Hyper-V? Boa noite, Michel, tudo bem? Tudo que a gente precisa de máquinas virtuais no nosso ambiente on-premises, a gente vai portar isso lá para o Azure. A gente vai precisar das mesmas coisas lá. Então a gente vai precisar de CPU, memória, disco, placa de rede, uma rede virtual. A gente vai precisar de um adaptador de rede para nossa máquina virtual se comunicar. A gente vai precisar, no nosso caso aqui do Azure, é opcional, mas tem como criar um endereço de IP público para acesso externo. Tá? Na nossa primeira máquina virtual a gente vai criar um IP público para fazer o acesso. O mais bacana aí por questões de segurança, enfim, a gente já sabe que essas questões de segurança tem que tomar muito cuidado. Existem formas de fazer acessos sem usar o IP público da máquina virtual. Tá? Então acho que, se não me engano, a primeira live que eu fiz aqui na fanpage do Rafa fala do Azure Bastion, ou do Azure Bastion. Então, que ele é um recurso que faz um acesso remoto mais seguro nas máquinas virtuais, tá? Então vamos lá. Dessas opções que temos, Shell, criar um lab no Azure, cara, é excelente criar lab no Azure, tá? É muito interessante criar o lab lá, por quê? Porque muitas vezes um lab com um custo pequenininho, a gente consegue fazer um monte de testes que, se fosse comprar uma máquina para fazer um laboratório, ia custar muito dinheiro. Então a gente sabe que máquinas para fazer teste, laboratórios e testes, a gente vai gastar muito dinheiro para comprar uma máquina potente, para ter um ambiente minimamente aí aceitável para fazer um laboratório, tá? A gente vai gastar muito dinheiro, e dentro do Azure, se tiver o cuidado, tá? Eu recomendo bastante, tá, Michel? Só tomar o cuidado de, quando subir a máquina virtual, lembrar de desligar ela depois, tá? Porque se não desligar, a contagem no Azure é por segundo, né? Fecha a contagem na hora, mas é por segundo que conta o billing do Azure. Boa noite, Davi, tudo bem? Então tá, vamos voltar aí, né, que nós estávamos. Então,
No nosso caso, do IP público, a gente vai criar nas máquinas para a gente fazer esse primeiro acesso e dar uma olhadinha como é que fica, tá? Esqueci de falar também, pessoal, quem quiser compartilhar aí, por favor, compartilha, volta aí com o hashtag compartilhado, que sempre tem aquela competiçãozinha ali que o Rafa faz, vale para nossas lives também, tá, pessoal? Vamos lá. Então, o próximo passo, além de a gente saber que recursos a gente vai utilizar nas nossas máquinas virtuais, o próximo passo é escolher uma imagem que vamos usar. Como assim uma imagem? A imagem eu posso customizar essa imagem, ou eu posso utilizar uma que já está na Marketplace do Azure. Então eu vou ter lá imagens do sistema operacional puro, né, como se a gente pegasse uma ISO lá e instalasse no nosso servidor. E vamos ter imagens com aplicações já instaladas. Tá? A gente vai ter imagens com Windows Server mais SQL instalado. A gente vai ter algumas imagens de Linux já com alguma ferramenta de desenvolvimento ou de hospedagem já instalada também. Então a gente vai lá, vai escolher essas imagens, tá? Como é que a gente faz essas imagens? Como é que a gente escolhe essas imagens, melhor falando, tá? A gente vai vir aqui no nosso portal do Azure. Eu tenho aqui uma máquina criada, tá, pessoal? Só porque demora um pouquinho, demora em torno de 4 a 5 minutos para criar uma máquina virtual. Então eu deixei uma criada só para adiantar um pouquinho, mas eu vou fazer o processo de criação da máquina do zero junto com vocês, tá? Então vamos lá, no meu Marketplace aqui, vamos lá no Marketplace. Então eu vou abrir a Marketplace do Azure, vou vir aqui em computação. A primeira opção que eu tenho aqui já é máquina virtual. Ou eu clico aqui e já vou fazer o provisionamento dela, tá? Mas eu quero mostrar as imagens que tem. Então a gente vai vir aqui em ver tudo. E nessa opção aqui a gente vai ver algumas opções que estão disponíveis para nós utilizar, tá? Uma coisa bacana aqui, a primeira imagem aqui nem é do Windows Server, ó. A primeira imagem, por incrível que pareça, é de um Linux. A segunda, a terceira e a quarta também. Lá vem a primeira imagem Windows vem aqui no fundo, já aqui na quinta opção. Então a gente vai escolher as imagens. Então aqui eu tenho o Ubuntu puro. Boa noite, Vanderlei, tudo bem? Eu tenho aqui um Red Hat, Debian, Windows Server. Aqui eu havia comentado que tinha uma imagem já do Windows Server 2016 com o SQL Server instalado já. Então, se eu utilizar uma imagem assim, quando eu terminar de subir minha máquina virtual, ela já vai ter o SQL Server instalado. Então, já poupa um bom trabalho aí na parte de provisionar máquinas. E isso é uma mão na roda aí para quem trabalha com infra, né? A gente sabe quanto demora para instalar um SQL Server, né? Então tem alguma coisa aqui de Kubernetes. Tem as máquinas virtuais do Scale 7 aqui, que é um outro assunto, que a gente vai ter que falar mais adiante. Então aqui a gente tem diversas imagens. Tem alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu encontro alguma outra opção. Aqui tem um servidor LAMP aqui. Tem um Apache já. Então a gente vai encontrar inúmeras imagens aqui já prontas para a gente poder utilizar. Então, depois de escolher as imagens, a gente vai ter que entender, vamos falar um pouquinho do dimensionamento da máquina virtual. Um dos primeiros tópicos que eu falei, que eram os tamanhos das máquinas, né? Para que serve cada máquina virtual. Tá? Então vamos subir uma máquina, eu tenho uma Windows lá, vamos subir um Linux aqui. Eu vou fazer o processo de criação da máquina virtual e vou explicando os passos, tá, pessoal? Aqui em Create, vamos escolher o meu resource group certo aqui. Vou botar uma máquina aqui. Linux VM01. Já vou botar o nome da máquina virtual. Escolher a região. Eu estou usando sempre o East-West. Opções de disponibilidade aqui, grupos de disponibilidade para redundância. A imagem que nós vamos utilizar, no caso aqui é o Ubuntu Server 1804 LTS. A gente pode clicar também nessa box aqui, nesse drop down aqui, e escolher outra imagem, tá? A gente não fica preso na primeira escolha. A gente vem aqui e vê se tem uma imagem. Tem até a versão de Windows 10 Pro, tá? Então tem versões, todas as diversas versões de imagens aqui pronto. Tem um Oracle Linux aqui também, ó, esse eu confesso que eu não tinha visto ainda.
Então vamos montar nosso Ubuntu. Aqui tem a questão do Azure Spot, que se eu não me engano está em preview isso aqui ainda. Deve estar em preview. Aí aqui o tamanho, tá? O dimensionamento. O que é o tamanho de uma VM? No nosso caso aqui ele já nos recomendou subir uma D2S V3. O que é isso? Tá? O que é esse tamanho de máquina virtual? Vamos lá na documentação dar uma olhadinha, tá? Então eu vou vir aqui na documentação, tamanhos e tipos de máquinas virtuais. Então aqui o tamanho das máquinas virtuais, elas são definidas por nomes, tá? Então cada nome tem um tamanho e um propósito, um tipo de workload, um tipo de carga que ela vai utilizar. Então as máquinas da série B, DSV3, DV3, DASV4, todas essas máquinas aqui elas são de propósito geral, que ele tem uma relação equilibrada de CPU e memória, ideal para testes e desenvolvimento de banco de dados pequenos e médios e servidores web de tráfego baixo a médio. Então isso aqui é o que é recomendado pela Microsoft para utilizar nesses tamanhos de máquinas, tá? As da série FSV2 são computação otimizada, então ela tem uma alta relação de CPU e memória, servidores para alto tráfego de dados, tá? Memória otimizada, então é da série EASV4, DSV2, nossa máquina aqui que a gente está criando, ele está recomendando criar aqui, não é nosso caso, né? Por uma primeira máquina virtual. E essa aqui é uma relação de memória CPU. Então ela tem mais desempenho na memória, que é utilizada para servidores de banco de dados. Bacana isso, né? Então a gente consegue definir qual o fim da nossa máquina, qual o propósito da nossa máquina, para poder ter uma otimização de hardware melhor, vamos dizer assim, tá? Armazenamento otimizado. Então aqui tem a da série LSV2, é para armazenamento. GPU, então para edição de vídeo, renderização, esse tipo de trabalho, são essas aqui as versões, o grupo de máquinas que fazem parte desse propósito de computação. E de alto desempenho, que é a série HB, HC e H. Então, como eu tinha comentado, tem tudo na documentação, todos os tamanhos, para que serve. É muito bom, muito legal ler, porque daqui a pouco eles vão inventar uma máquina Z, ou a XYZ. Então a gente vai vir aqui e vai ver para que serve. Beleza? Então vamos voltar lá e vamos escolher a nossa máquina. Eu não quero uma máquina tão grande assim, eu quero uma máquina de propósito geral. Se eu vier aqui em Size, eu consigo ver até quanto vai me custar essa máquina por mês, uma estimativa dela. Ó. Então aqui é a B da série B. Tem uma máquina aqui que ela vai usar 512 MB de RAM, que ela vai custar R$14 por mês. Então para coisa pequena, um web service de teste, alguma coisa assim, interessante. Tá? Legal a gente cuidar sempre quantas CPUs vai ter, quantas vCPUs vão ter, memória, quantos discos essa máquina virtual suporta e qual o máximo de IOPS que ele suporta. Tá? Então a gente pode ver que essas máquinas aqui são com IOPS bem reduzidos. Né? Aqui começa a ficar um pouco melhor. E o preço também vai subindo. Vamos criar uma máquina com 2 GB de RAM aqui. Essa B1MS. Vamos selecionar ela. Aqui é a forma de fazer um login. O que eu vou usar para fazer login na minha máquina? Eu posso usar um usuário e senha ou criar uma chave pública de SSH. No nosso caso, porque é Linux, ele vai criar dessa forma. Tá? Então, eu vou criar uma chave, um usuário e senha. Vou botar aqui um Cooperati. Minha super senha secreta. Repito ela embaixo. Beleza, passou. Próximo passo. Quais portas vão estar abertas para essa minha máquina virtual?
portas de entrada, tá, pessoal? Portas de saída estão todas abertas por padrão. Portas de entrada, a gente vai ter aí que liberar as portas que a gente precisar fazer acesso, tá? Então eu vou deixar liberada a porta SSH, que é por onde vamos fazer o acesso nessa nossa máquina virtual. Ele já vai criar essa regrinha aqui no NSG da minha máquina e vai liberar essa entrada. Tá? Isso porque a gente vai criar com IP público. Tá? Próxima opção, discos. Tá? Aqui nos discos, então temos as opções. Então o disco do sistema operacional, o que a gente vai escolher? Temos 3 opções. Um Standard HDD, que é aqueles discos magnéticos mais antigos que a gente conhece. Tá? Então se o nosso servidor não precisa de um grande desempenho, tá? A gente vai criar com o Standard HDD. É um pouquinho mais barato. Tem o Standard SSD, que é um SSD em velocidade muito superior ao HDD. E tem o Premium, que ele tem um plus além do nosso Standard. Então ele tem uma velocidade um pouquinho maior ainda. No nosso caso aqui eu vou deixar como Standard SSD. Beleza. Se eu quiser adicionar, e é recomendado que se faça isso, tá? Adicionar discos para dados, tá? Então eu vou deixar um disco só para o meu sistema operacional e vou deixar 1 ou 2 ou 3, enfim, quantos discos a máquina suportar para dados, tá? Então isso eu adiciono aqui também ou crio depois, tá? Bem tranquilo de fazer isso. Então eu posso vir aqui, criar um novo disco e já anexar ele à máquina. Anexar algum disco já existente, a gente faz tudo por aqui. Então é recomendado até pela Microsoft mesmo que a gente faça isso, tá? Um disco para sistema operacional e um disco secundário para dados, aplicações e todas as informações que vamos utilizar na máquina. Ok? Vamos para o próximo passo, rede. Aqui em rede, nós vamos escolher qual rede virtual essa minha máquina virtual vai fazer parte. Então eu tenho aqui a minha VNet da Live sempre criada. Se eu tiver mais de uma subnet nessa minha rede virtual, eu defino qual subnet que é. Nesse caso aqui eu tenho uma só. Aí eu posso vir aqui e criar uma subrede se eu precisar. IP público. Tá? Isso a gente vai usar para fazer o nosso acesso hoje. Não é necessário, esse é opcional. Eu posso vir aqui e marcar como não, e ele vai criar com IP na rede interna. Se eu tiver já um acesso VPN, se eu tiver alguma coisa já configurada na minha VNet, eu vou acessar normalmente. Tá? É o Gustavo das antigas, é isso aí, Gustavo? Certo aí, cara? Vamos lá, próximo passo aqui é o grupo de segurança. Se eu quero nenhum, o básico ou avançado, vou deixar no básico. Public Inbound Ports, então se eu vou liberar portas, então se eu esqueci na primeira parte lá de marcar essa opção, eu venho aqui e seleciono a porta que eu vou deixar aberta agora. Beleza? Alguma coisa de load balancing aqui. E o nosso próximo passo é administração. Aqui tem várias opções. Se eu vou adicionar ela no meu Security Center, se eu tiver uma assinatura de Security Center, eu posso já adicionar ela. Tá, aqui ele vai cair no plano básico, que é gratuito. Se eu quero monitorar um diagnóstico de boot, se eu quero monitorar com ferramentas de diagnóstico o sistema operacional, eu posso vir aqui simplesmente desligar todas ou ligar. E eu vou precisar, tá, para manter esses logs de diagnóstico, uma storage account criada. Nesse meu tenant eu já tenho criado porque eu fiz vários testes, então eu vou usar sempre o mesmo, ele já está aí. Eu nunca removo ele do meu tenant. Aqui tem até a opção já em preview ainda, tá? Isso é bem legal a hora que ficar pronto. Se eu vou poder usar o login das credenciais do meu Azure AD. Isso aqui, a hora que vier para disponibilidade geral, vai ficar excelente, tá? Auto Shutdown. Então aqui, quem é que queria fazer laboratório? Acho que era o Michel, né, Michel?
Laboratório no Azure, quando é laboratório ou quando é uma máquina que não precisa estar todo o tempo ligado, para evitar algum tipo de problema de consumo de dinheiro, né? O nosso consumo vai gastar bastante essa máquina virtual ligada. Eu vou vir aqui no Auto Shutdown, vou ligar ele, vou definir a hora que eu quero que ele desligue, qual time zone, se eu quero ser notificado ou não, independente aqui. E quando chegar nessa hora, a máquina virtual vai desligar. Então eu não tenho perigo de esquecer a máquina ligada e ela ficar consumindo crédito ali. Ficar consumindo bastante crédito e girando e gastando todo o meu. Tendo uma surpresa depois quando eu for pagar a conta do meu cartão aí, ou da minha assinatura CSP, né, no caso das empresas, né? Então isso aqui é bem interessante de lembrar de marcar isso aqui quando é laboratório. Então a gente é uma proteção a mais para não consumir nossos créditos aí. E aqui a gente consegue habilitar backup já na criação da máquina. Então se eu tiver algum cofre de backup já configurado, é só vir aqui configurar o backup e ela já entra na rotina automaticamente. Beleza? Aqui no avançado tem algumas extensões, o Azure Host, são coisas um pouquinho mais avançadas, tá? A gente nem vai mexer muito nessa parte no momento. Aqui também a gente pode escolher qual a geração da máquina virtual que nós vamos usar. Mas, se eu não me engano, as máquinas geração de máquina virtual aqui, ela nem saiu do preview ainda e já está aqui também. A gente pode usar, tá? Tags aqui é a mais parte de gerenciamento mesmo de custo e alguns scripts podem usar as tags aqui e fazer um review e criar a máquina virtual. Estamos chegando aí a 30 minutinhos de live já. Vamos criar essa máquina virtual e acessá-la logo. O armazenamento de backup é pago? Sim, é pago. A gente tem que configurar um vault, né, um cofre de backup, e aí sim a gente vai configurar o backup, armazenamento, tem um valor de agente lá e mais armazenamento. Tá, esse é um assunto que está na minha lista aí de assuntos para as próximas lives, aí, o backup, tá? Vamos lá. Deixa eu dar mais pro lado aqui minha câmera que está meio... Estou meio fora do centro da câmera aí. Vamos lá. Então passou aqui no teste de validação da máquina virtual. Vou mandar criar essa bichinha aqui. Vou mandar criar ela. E aqui, como sempre no Azure, a gente manda criar a máquina e vai contar carneirinhos. A gente vai contar aí uns minutinhos até ela criar. Então aqui ela iniciou a criação às 9h29. Em média, tá? Eu fiz alguns testes antes, cronometrando mais ou menos o tempo que ela demora. Em média ela demora 4 minutos. Tá? Então enquanto isso, como eu tenho minha máquina virtual criada lá, para não perder muito tempo aqui na live, eu vou partir para a parte do acesso remoto na máquina virtual Windows. Tá? O processo de criação da máquina Windows é bem semelhante a essa do Linux. O único diferencial ali é a parte da chave SSH, que é tranquilo. A gente vai botar um usuário mesmo, usuário e senha. Basicamente é só isso a diferença, tá? É a imagem e o usuário e senha que não aceita o SSH, né? Vamos lá para minha máquina que está criada já. Então aqui eu tenho a minha máquina virtual do Windows. Como eu comentei antes, sempre é necessário uma rede virtual. Então aqui eu tenho tudo que é necessário para minha máquina virtual funcionar. Eu tenho o storage account do diagnóstico, uma rede virtual onde ela vai trafegar dados, a máquina virtual em si, o endereço IP válido dela, né, o endereço público dela, o grupo de segurança de rede, que é onde a gente faz a regra de liberação de portas de acesso, o adaptador de rede e o disco do sistema operacional. Então, se eu tiver mais discos na minha máquina virtual, eles vão aparecendo aqui embaixo, todos os discos. Então, vamos lá fazer o acesso da minha máquina virtual. Tá? Então, eu vou vir aqui na máquina virtual. Como
padrão dos recursos do Azure. Eu tenho aqui a Blade com o overview da ferramenta, todas as configurações, o que eu consigo fazer, está tudo aqui na lateral. A gente não vai passar todos os tópicos aqui, senão tem assunto aí para nós ficar 2 ou 3 horas aí conversando, né? E não é nosso objetivo hoje, principalmente em noite de carnaval, ficar aí conversando 3 horas sobre Azure. Tá? Então, no overview a gente consegue ver o que? O status dela, ela está rodando, aonde ela está rodando, qual que é o nome dela, o tamanho. Consigo alterar o tamanho? Consigo alterar o tamanho. Tá? Eu consigo alterar o tamanho. Ela vai ter um downtime ali na hora de trocar o tamanho, mas consegue alterar o tamanho. Se um dia eu estou com uma máquina virtual aqui DS1, V2 e eu quero passar por uma outra categoria, ou voltar uma categoria mais simples, muito fácil, eu consigo vir aqui e trocar. Tá? Consigo ver IP privado da minha rede, da minha VNet, e meu IP público também, que é por onde eu vou fazer o acesso virtual remoto na minha máquina. Tá? Então, se eu vier aqui nas opções de rede, eu vou ver aqui as minhas regras de entrada, o que está liberado, a 3389. Não preciso nem comentar aqui que não é recomendado fazer isso, né? Por questões óbvias. Aí, ó, pessoal, já criou a máquina virtual lá do Linux, tá? Demorou, deixa eu ver que hora, 4 minutos. Começou 9h29 e terminou 9h33, 4 minutinhos. Algumas regras de outbound aqui, se eu quiser bloquear, pode ver que está tudo liberado. Discos, depois eu volto no Connect aqui, tá? Bom, eu fiz a minha máquina virtual e eu quero... Esqueci de botar discos lá, ou quero botar mais um disco. Então eu venho nessa aba aqui de discos e adiciono os discos que eu necessito aqui. Beleza? Tamanho da máquina. Então aqui é o lugar onde eu vou poder trocar o tamanho da máquina. Esses são os tamanhos disponíveis agora para mim trocar. Eu posso vir aqui e trocar o filtro. Eu posso botar médio e large. O que ele vai fazer? Vai aparecer um monte de máquina virtual aqui. Ó. Então, eu não estou contente com esta minha máquina aqui. Eu quero aumentar. Eu vou vir aqui embaixo. Vou escolher e vou dar um resize. E ela vai fazer essa troca de tamanho de máquina automaticamente. Vai ter um downtimezinho pequeno, mas ele vai trocar. Se eu quiser voltar depois, venho aqui, escolho o tamanho da máquina que eu quero voltar, dou um resize e ele volta também a dimensão da máquina. Segurança. Vamos ver o que vai abrir aqui. Aqui não abriu nada na segurança. Deve ter algum probleminha. Não vamos perder tempo com isso agora. Lembra, pessoal, do que eu falei do template que a gente pode usar para replicar esse ambiente em outros lugares, tá? Então aqui está o template. Se eu vier aqui e fizer um download desse template, eu posso ter um arquivo JSON que eu jogo depois para criar novos ambientes. Então eu posso automatizar a criação de ambientes de desenvolvimento, por exemplo, através de um JSON e um scriptzinho, bem tranquilo, tá? Aqui, se nós tivéssemos aqui alguma opção de disponibilidade e scaling, né, para escalar a máquina virtual, para aumentar instâncias e tudo mais. E vamos voltar aqui para o nosso Connect, tá? Que é a parte que interessa. Então aqui em Connect ele já diz aqui, ó, como é que eu vou acessar, se é por RDP, se é por SSH, no nosso caso aqui não tem como acessar, ou se é pelo Bastion, que a gente não configurou nesse nosso ambiente, tá? Esse eu configurei na primeira live lá que eu fiz aqui na fanpage do Rafa, tá? RDP, a gente pode simplesmente pegar o IP público dessa máquina e jogar aqui no nosso remote desktop aqui. Deixa eu pegar ele aqui e puxar para o lado, peraí. Eu posso simplesmente pegar esse endereço IP, jogar ele aqui e conectar, ou eu posso vir aqui e fazer um download do arquivo RDP. Vendo que ele já baixou aqui, ó. Então eu vou clicar nele aqui. Deixa eu jogar isso aqui para o lado aqui. E eu já vou conectar direto na minha máquina virtual.
Deixa eu botar aqui minha credencial. Tá abrindo no monitor secundário aqui, pessoal. Já bota aqui para nós dar uma olhadinha junto como é que funciona, tá? E beleza. Estou acessando minha máquina virtual por uma conexão RDP. Está aqui o endereço IP dela lá. O mesmo que está aqui. E máquina virtual no ar. E aqui daqui para frente, a gente pode usar para fazer lab, para fazer nossos testes, desenvolvimento, utilizar em produção. A partir de agora é uma máquina pronta para uso, seja qualquer nossa utilização dela. Fica bem próximo aí, quem já tem o conhecimento aí de Hyper-V, de VMware, qualquer outro virtualizador, a máquina virtual do Azure ela é muito parecida com esses virtualizadores, tá? Beleza. Vamos ver a nossa máquina virtual Linux lá, que a gente subiu aquele Ubuntu. Vamos voltar para o nosso grupo de recurso. Vou dar um refresh nele aqui. Ó, já aumentou os recursos aqui, tá? Então a mesma coisa que eu tenho na minha máquina virtual com o Windows Server, que eu tenho a máquina virtual, meu IP público, meu grupo de segurança, minha placa Ethernet. Eu vou ter aqui os mesmos recursos para minha máquina Linux. Então, a máquina virtual, o grupo de segurança, a minha interface de rede, meu disco. E ele não criou IP público. Muito legal. Vamos ver o que aconteceu aqui. Acho que na hora da criação eu acabei esquecendo de botar o IP público. Legal que a gente vai fazer o seguinte então. Vamos acessar nossa máquina virtual da rede interna. A gente vai fazer um teste diferente aqui agora, já que deu um probleminha aqui na nossa criação do IP público. Vamos fazer um acesso interno. Eu não vou ter acesso externo a essa máquina, mas eu vou ter acesso pela rede local lá, que a minha outra máquina virtual está no ar. Vamos improvisar aqui um acesso. Tá, vou vir aqui. Deixa eu só baixar o SSH aqui que a gente já faz o acesso. Bem rapidinho. Vamos lá. Michel, adicione automaticamente os recursos ou tem que fazer a seleção? Não, Michel, isso é todos os recursos que ele vai adicionando, a gente já escolheu lá no momento de criação da máquina virtual, tá? Então a gente vai lá, escolhe o disco que a gente vai criar, a gente escolhe a rede, a gente escolhe se vai ter endereço IP ou não público. Então tudo ele vai criando conforme a gente preenche aquele wizard lá da criação da máquina virtual, tá? Deixa eu pegar aqui meu... Vamos ver se ele vai copiar esse cara para lá. Beleza, vou improvisar um acesso aí. Vamos ver qual que é o nosso IP interno lá. Isso, tá, pessoal? Se eu tiver o IP público, eu vou fazer da minha máquina, tá? Bem tranquilo, eu pego o IP público aqui. Michel, a porta RDP não é aconselhável deixar aberto, né? Porque eu já tive casos aí, já até aconteceu com uma máquina virtual de teste minha, que eu esqueci ligada aí, que eu fui dormir e quando fui acessar dia seguinte, estava com um ransomware lá, já tinha feito um estrago. Então é bom sempre deixar o RDP bloqueado. Pode usar com o PowerShell também. Pode usar, tem razão.
Vamos ver aqui. Vou colocar em máquina virtual. Se eu tivesse com o IP público, com a porta liberada, iria acessar normalmente, tá? Eu acessei minha máquina virtual lá no meu Linux. Operate. Super senha. Fechou. Acessada a máquina virtual, Linux também. Tá, isso a gente fez agora uma modificação de última hora aí, porque deu um probleminha aí na criação da máquina virtual. Acabei esquecendo de marcar para criar um IP público. Mas a forma de acessar é a mesma que se eu tivesse na minha mente local. Boto IP público e acesso. E aqui a gente pode trabalhar. Vou botar aqui um ptget update aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um teste de velocidade aqui. Tem um tempinho, tem mais alguns minutinhos aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um testezinho. Vamos desabilitar essas. E pode ver, a máquina com SSD, tá, pessoal? Ela funciona muito bem aqui no Azure, tá? Então a gente tem a configuração dela, tem 3,5 GB de RAM aqui, um discozinho de 130 GB. Cara, a máquina funciona normalmente, bem rapidinho, inclusive, tá? Vou desabilitar essas porcaria aqui. Vamos ver se ele vai rodar um teste de velocidade aqui. Deixa eu dar uma olhadinha como é que fica aqui a velocidade na Microsoft. A gente pode ver que é uma velocidade bem modesta aí, tá? De internet. A gente pode ver que é super tranquilo. Isso aí. Internet bem. Até lentinha, podemos dizer assim. Tá batendo aí 1 gigabit. Vamos ver o upload agora quanto que vai. $100 do partner, dá para criar alguns labs. Dá para criar lab sim. Esse lab que eu estou montando aqui, ele tá num tenant de partner, tá? Um tenant bem simples de partner. Não tem. Você criar bastante coisa. Até porque se a gente for olhar aqui o tamanho das máquinas virtuais aqui, vamos ver se eu consigo achar para mostrar. Aqui em size, vamos ver. Não diz o valor por segundo. Acho que é na criação dela. Vamos ver aqui. Vamos criar um Windows Server mesmo. Aqui, ó. Aqui ela já diz mais ou menos o valor que tu vai ter por mês. Isso é com todas as horas. Se a máquina ficasse 24/7 ligada. Então, uma máquina que vai ficar aí ligada o dia inteiro. Então, cara, o custo é bem pequenininho de manter um lab aqui. Digo que com os $100 ali a gente pode fazer bastante teste, tá? Por experiência própria, todos os meus labs eu faço nesse meu tenant de teste de partner e consigo fazer todos muito bem e sobra muitas vezes sobra crédito no final do mês, tá? Bom, pessoal, então só para recapitular o que a gente viu aqui hoje, a gente viu um pouquinho de entender um pouquinho das máquinas virtuais disponíveis dentro do Azure, como são separadas essas máquinas entre categorias e tamanhos diferentes, como fazer o provisionamento de uma máquina virtual Linux. A Windows é a mesma coisa que o Linux, só muda a imagem. E se conectar nessa máquina usando RDP e SSH. Já está incluído licenciamento. Sim, sim.
inclui licenciamento já, tá, Michel? Se por acaso você tiver um licenciamento, se eu não me engano, tem que ser o Software Assurance. Você consegue ter um desconto bacana na máquina virtual dentro do Tenant, tá? Dentro do Azure. A gente pode ver aqui, tá? Isso ele vai dizer em algum lugar aqui embaixo. Aqui, ó. Então consegue dar uma redução de até 49% usando uma licença já adquirida. Então eu venho aqui, vou marcar que eu tenho, vou ter que confirmar que eu sou elegível, enfim, é passível de auditoria isso, tá? Mas o preço da máquina virtual reduz drasticamente, tá? Vamos desabilitar ver quanto que ela vai aqui. Ela vai 357,96 estimativa. Se eu habilitar o licenciamento, ela cai para 230. Tá? Então, isso é uma estimativa, óbvio, tá? Mas o licenciamento eu consigo usar um software assurance e reduzir custo na minha máquina virtual. Beleza? Então a gente viu como provisionar, o que precisa para provisionar. Tá? Então como funcionam os discos, dimensionamento de máquina virtual, rede, como adicionar, como remover disco, como fazer o acesso virtual, acesso remoto através de IP público. Por uma falha ali na criação da máquina virtual, fizemos um acesso da rede privada também. Né? Então acho que ficou. A gente conseguiu cobrir bastante coisa aí nesse tempo de 47 minutos. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida que ficou pendente, alguma coisa assim, pessoal, vocês podem me encontrar aí nos grupos do Telegram do Rafa. Pode comentar aqui que eu venho responder. Pode me achar no Facebook, no meu LinkedIn. Cara, fiquem à vontade para me contactar e não tem problema nenhum, tá? Que eu puder ajudar, você ficar muito feliz em ajudar o pessoal aí da comunidade. Bom, pessoal, falei que ia ser rapidinho, acabou se estendendo por 47 minutos a live, então acho que eu vou liberar todos vocês aí para curtir o carnaval. Agradeço a todos os guerreiros aí que ficaram numa sexta-feira de carnaval junto comigo. Me sinto lisonjeado de ter vocês junto comigo aí nessa sexta-feira. Valeu, Vanderlei. Então, pessoal, agradeço vocês de coração aí. E qualquer coisa, semana que vem eu devo estar de volta. Eu não tenho certeza ainda se eu vou ter uma migração, mas se eu tiver migração eu deixo um vídeo gravado aqui para não perder a sexta-feira, o costume da sexta-feira. E pessoal, agradeço a todo mundo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.